Bom, o segundo filo que a gente vai falar é o filo Cnidaria, que também pode ser conhecido como Coelenterados, vocês podem ler de outras maneiras por aí, tá? E eles possuem uma célula muito conhecida que são chamados cnidócitos, tá? Esse prefixo significa urtiga, alguma coisa que incomoda, que causa algum tipo de incômodo. A gente vai ver mais pra frente. São organismos aquáticos também, maioria marinho, mas também existem algumas espécies de água doce. Podem ser solitários, viverem sozinhos ou coloniais, né? Quando vivem em grandes grupos, né? Existem muitos grupos de corais, são muitos indivíduos ao mesmo tempo. Esse filo está representado pelas hidras, medusas ou águas-vivas, corais e anêmonas. Pode ser que muitos de vocês já tenham vistos por aí, viajando em outros lugares. Existem dois tipos morfológicos de cnidários. As medusas, que são indivíduos nadantes, tá? E os pólipos, que são sésseis, tá? Que são fixos. Então aqui vocês estão vendo à direita aqui uma medusa nadante e aqui vocês conseguem ver um indivíduo que é séssil. Então, a maioria é marinho e também forma colônia, né? Então a gente tem lá as grandes colônias sésseis de corais. Para quem já viajou para o Nordeste, por exemplo, Recife é chamado de Recife por conta dos recifes de corais, né? E eles são todos sésseis. E a gente também tem as caravelas, que são colônias, né? Que vivem juntos muitas vezes, mas que são flutuantes, tá? Não sei se vocês já viram desse formato aqui, mas no Nordeste com certeza existe uma certa facilidade. São indivíduos que têm uma simetria radial. O que é isso? Para a gente dividir esse animal em planos iguais, a gente teria que dividir ele em vários planos, tá? Não é um animal que a gente divide no meio, ele tem dois lados iguais, tá? Ele é muito diferente, tá? São animais diblásticos. O que significa isso? Eles só possuem dois folhetos embrionários, o endoderma e o ectoderma. Então não tem o folheto do meio, que é o mesoderma. Isso faz com que eles não sejam tão desenvolvidos assim. A gente ainda está no segundo grupo, segundo filo ainda. São animais protostomes ou protostomados. É uma classificação em que o blastóporo, que é uma parte do embrião, forma a boca. Só forma a boca inicialmente, tá? Praticamente todos os invertebrados são protostômios, só os equinodermos, que são os últimos, que são os deuterostômios, onde o blastóporo forma o ânus primeiramente, tá? Os cnidários são seres ametaméricos, há prefixo de negação, não é dividido em segmentos, em partezinhas iguais. Tá? Bom, então a gente tem lá as duas formas, de medusa e de pólipo, né? São bem diferentes, mas internamente elas possuem as mesmas estruturas, tá? Inclusive os tentáculos, que nas medusas a gente vê com facilidade porque eles se mexem, né, para promover o movimento dessa medusa. E no pólipo ele também se movimenta, mas não quer dizer que isso faz com que o pólipo saia do lugar, tá? Então ambos têm as mesmas estruturas internas. Bom, esse cnidócito foi o que eu falei no início, né? É a célula mais importante aí do filo dos cnidários. Ela produz uma substância urticante, tá? E nessa célula, né, ela apresenta uma organela específica chamada de nematocisto, né, que é uma cápsula que contém um líquido rico em substância tóxica e urticante, que é feita para se defender e capturar certas presas. Esses cnidócitos podem até causar queimaduras em humanos, que é o que a gente fala das queimaduras feitas por águas vivas, né? Que provavelmente algumas pessoas aqui já tenham passado por isso, né? A gente costuma dizer que ela não chega a ponto de matar o humano, mas ela é altamente urticante, né? E tóxica, principalmente para outros animais. O sistema nervoso de um cnidário ele é formado por uma rede difusa de neurônios sensoriais, né? Percebe as sensações do ambiente, motores e interneurônios, que são como se fossem gânglios, são pontos específicos ao longo do corpo desse cnidário que vai perceber que ele tem as sensações, percepções do ambiente, com isso consiga se locomover. Para vocês terem uma noção, os poríferos não tinham isso, né? Eles não tinham sistema nenhum.
Então isso já é um processo evolutivo, um ganho evolutivo dos quinidários, tá? Em termos de sistema sensorial, né, percepção, os pólipos que são fixos têm células sensitivas na sua epiderme, então óbvio que eles dependem da água do mar estar passando por ali para eles perceberem, né, algum tipo de substância ou de um outro animal. E as medusas, que são as nadantes, elas já têm células sensitivas também na epiderme, mas têm algumas estruturas mais especializadas, como os estatocistos, que elas percebem, dão essa sensação de equilíbrio, né, em relação à gravidade, eles percebem a vibração da água. Então as medusas são nadantes, né, elas nadam por jato-propulsão, né, elas empurram a água, puxam e empurram a água, então elas precisam ter uma noção de equilíbrio maior. Possuem os ocelos, são como se fossem grandes olhos, né, para uma fotorrecepção, não é um olho, mas percebe a sensação da luz, da claridade. E células mecanoquimioreceptoras, né, que são sensitivas e sensíveis a vibrações e substâncias químicas que possam ter ali naquela água. As medusas que são nadantes, né, isso acaba fazendo um efeito muito maior, né, no corpo delas, que nadam por muitos lugares. Sistema digestório incompleto, quer dizer, só tem uma única abertura, que serve tanto como boca quanto ânus, né? A região em que ela absorve o alimento é a mesma região que ela elimina os seus resíduos, tá? Digestão é extra e intracelular, vai depender do animal, ou é dentro da célula, ou é fora da célula. Sistema respiratório é ausente, então não tem nenhuma estrutura exata, né, órgão nenhum respiratório, então faz difusão, né, essa diferença, passou água ali, captura gases respiratórios. Sistema excretor também é ausente. A diferença aí para o porífero ainda é um grupo muito simples, tá? Reprodução assexuada e sexuada, né, depende do indivíduo. Numa reprodução assexuada, em que não tem troca de material genético, a gente tem lá as hidras aqui que fazem um brotamento, muito parecido até com os poríferos, e a gente também tem a estrobilização, que também é assexuado, não depende de nenhum indivíduo, né? Esse indivíduo poliploide, né, lança como se fosse uma larva, né, no ambiente, ela se desprende e em algum certo momento ela se fixa, né, numa região, e ela depois vai crescendo e se desenvolvendo. Mas você vê que tem um desenvolvimento indireto aqui, diferente daqui, que o desenvolvimento é direto, nada mudou, não tem metamorfose, na estrobilização tem. Já a reprodução sexuada, né, é aquela que tem troca de material genético, ela vai acontecer por uma fecundação interna, quando a fecundação ocorre dentro do corpo de um dos indivíduos, ou ela pode ser uma fecundação externa, né, na água mesmo, diretamente, tá? O desenvolvimento também pode ser externo, direto ou indireto, se formar aquelas larvas, né, e aí pode ser direto ou indireto, tanto na sexuada quanto na assexuada. O desenvolvimento direto, de novo, é aquele em que o indivíduo cresce, né, e ele só aumenta de tamanho. Então a gente tem aqui, né, indivíduos em que eles estão tendo uma passagem de gameta masculino, né, para o gameta feminino, tá? Vai existir a fecundação, vai formar um zigoto, vai formar uma nova hidra. Parece um pouco o brotamento, né? Mas não é, porque teve fecundação, né? Teve uma participação de um indivíduo macho com um indivíduo fêmea. Uma parte, né, masculina com uma parte feminina. E aí essa hidra é formada a partir desse processo de fecundação e depois de um tempo ela se desprende e forma uma hidra jovem. E o desenvolvimento indireto, né, que a gente chama de metagênese, tá? Ou alternância de gerações. O que é isso? A gente pode ter um indivíduo que ele passa tanto por uma fase de pólipo quanto por uma fase de medusa, tá? Então eu posso ter aqui, por exemplo, uma obélia, que é um tipo de quinidário, né, que tem seu corpo lá muito diferente de outros indivíduos, inclusive. Ele vai liberar aqui umas medusas jovens, tá? Que vão se diferenciar em machos e fêmeas, e aí vai ter o processo de fecundação, porque o macho vai liberar seus espermatozoides na água
Essas medusas são nadantes, né? Se a medusa é nadante, vai existir um processo de fecundação, vai liberar uma nova larva, essa larva vai se fixar e vai gerar uma nova colônia de pólipos que são fixos, tá? Então, existe um indivíduo que só tem uma vida fixa, existe um indivíduo que só tem uma vida nadante e existe um indivíduo que tem essas duas fases, tá? Que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações. Ela passa uma etapa da vida como pólipo e outra etapa como medusa, tá? Então, isso acontece como num ciclo. Os pólipos, né, em termos de deslocamento, né, apesar de eles serem fixos, tem um exemplo ou outro que tem capacidade de alguma locomoção, como as hidras, né? A gente fala que elas se locomovem em cambalhotas, tá? A parte superior viram para frente, dobram para frente, aí se fixam, a parte que seria do membro inferior vai mudando de posição e assim ela vai se locomovendo. Quando ela acha que aquele local ali está com algum tipo de característica que não é agradável. As medusas nadam por jato-propulsão, como eu falei, né? Então, as bordas da medusa elas se contraem e elas vão expulsando a água em jato enquanto ela vai empurrando a outra parte do corpo. Essas medusas, na realidade, são vários quinidários que juntos formam essa estrutura, tá? A gente falou isso lá em ecologia, quando a gente falou das relações ecológicas, que eu falei que as colônias, o exemplo de colônia, eram as colônias de quinidários, né? Cada um faz um papel ali, né? Cada um tem a sua função, mas se um indivíduo morre, toda a colônia morre. Nos quinidários, a gente consegue perceber diferenças entre classes, coisas que a gente não vê em porífera, né? Então, a gente tem a classe dos hidrozoários, ou hidrozoa, né? Que são as hidras, as caravelas e a albélia, que foi aquela que eu dei o exemplo de metagênese, tá? Então, eles possuem essas duas formas, né, de pólipo e de medusa, fazem essa metagênese. A única classe que possui representantes na água doce, então, e também na água salgada. A gente tem os sifozoários, que são as águas vivas. Sifozoário porque ela tem um sifão, é uma parte específica do corpo que é chamada de sifão. Então, predomínio da forma de medusa, que são as águas vivas. E os antozoários, que são os corais e as anêmonas. Para quem não lembra da anêmona, é só lembrar do Nemo, né, do desenho do Nemo. E que só tem a fase de pólipo, né? Então, só vive fixo num substrato. Então, aqui só para vocês terem uma noção, né, como eles são. Então, aqui eles conseguem fazer as duas etapas. As caravelas que são nadantes, né? Olha, essa parte aqui da foto da direita é exatamente essa foto aqui de baixo, ó, abaixo do nível da água, né? Olha como é que é complexo, né? Na verdade, uma rede de um monte de quinidário diferente. E os antozoários que são fixos. Os corais são lindos, né? Existem muitas espécies diferentes. Não sei se vocês já viram aquário marinho, para quem nunca viajou, nunca mergulhou. Você consegue ver os corais em aquários marinhos que são lindíssimos, tem cores diferentes. Só dá muito trabalho, né? Porque você tem que projetar naquele aquário o que seria o mar mesmo, né? Temperatura, iluminação, salinidade, tudo isso tem que ter controle. Então, esses recifes, né, eles proporcionam um ambiente propício, né, para uma biodiversidade, porque ali naqueles corais circulam, né, crustáceos, moluscos, peixes, uma infinidade de outros indivíduos, né? Tem essa iluminação, uma transparência, isso faz com que tenha uma produtividade muito grande, porque também tem vegetais ali, tá? De todas as comunidades de águas rasas tropicais, os recifes de corais são os mais ricos em biodiversidade. Por isso, né, além do próprio recife de coral, dos próprios corais, a gente ter muitas espécies, ali vão viver outros indivíduos, né? Uma forte movimentação de água, então muita migração de indivíduos, de nutrientes, né? Aquilo se mexe muito, né? Aquele ambiente ali, tá? Então, muitos gases respiratórios, muitos nutrientes importantes para todos esses animais que vão viver ali. Os acidentes causados por quinidários, né? Pode ter em vários lugares. Aqui a gente não tem os acidentes mais sérios, porque a gente não tem quinidários enormes, mas existem casos de outros oceanos que tem, né, indivíduos que são gigantes, tá?
e esse efeito tóxico acaba sendo um problema, né? Porque ele causa como se fosse uma queimadura, né? Então, dá até o exemplo aqui de uma água-viva lá no litoral da Austrália. Muitas vezes está relacionado ao tamanho do animal, porque existe uma possibilidade de a gente encontrar animais gigantes em outros lugares. E aí acaba sendo proporcional, né? Um animal pequenininho talvez não seja tão, né, não aparente tanto processo perigoso para a gente, mas quanto maior, mais veneno, né, mais secreção urticante ele vai causar. E esses efeitos, quando são causados, né, são dor intensa, vermelhidão, inchaço na pele. E aí, para piorar, né, alteração de batimento cardíaco, de respiração, sudorese, náusea, vômito, até efeitos alérgicos que podem vir a acontecer rapidamente ou mais tarde. Então, isso principalmente nesses outros lugares aqui a gente não tem muitos casos. Costuma ser muito